Boa noite. É muita satisfação estar hoje aqui nessa tribuna. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Coube a mim falar o final de um capítulo que começou a semana passada. Não sei se vocês lembram. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu vou tentar dar uma orientação nesse processo que eu acho muito interessante. Ele vai falar sobre a reencarnação. A reencarnação é uma lei natural. É uma lei universal. Não é uma coisa dita pelos espíritas. Não. Sempre existiu a reencarnação. Só que os espíritos deram uma conotação mais pungente para ela. Mas na pergunta 625, a gente vai repetir várias vezes isso, no ano 2026, 2025 está acabando, e ele pergunta assim, Kardec pergunta aos espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Aí eles respondem, veja, Jesus. Não falam mais nada. Porque o ensinamento de Jesus, se eu perder isso, eu vou perder o fio da meada. Não vou saber onde eu estou mais. O ensinamento de Jesus é um ensinamento ético, um ensinamento moral. Ele veio falar para o espírito. Ele não veio falar sobre a matéria. Né? Não veio falar sobre a matéria. E é interessante, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí a gente pensa assim, o reino de Deus é um lugar circunscrito. Eu vou lá no céu para o reino de Deus. Interessante, né? A gente pensa mais ou menos assim. Mas aí, no livro Humberto de Campos, no livro de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, Boa Nova, ele está surrado, coitado, né? É maravilhoso. Eu sempre releio as coisas dele. E no terceiro capítulo tem uma passagem chamada Primeira Pregação. Então, Jesus, ele está no ano 30. Então, Jesus tinha 30 anos de idade. E ele vai fazer uma visita a João Batista. E João Batista, ele vivia no deserto, né? Então ele foi lá para o deserto da Judéia, né? Perto do deserto da Arábia, foi fazer uma visita a João Batista. Ele queria conversar com João Batista. E ele passou vários dias com João Batista. É interessante que ele fala o seguinte aqui, que eu achei legal, quer ver? Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência da água. Quando eu falo assim, está em jejum, não é jejum comida, é jejum, obrigado, de pensamento. A idade está me cobrando, hein? De pensamento. É estar em paz com a sua consciência. É isso que ele está falando aqui. Por isso que ele buscou, né, o João Batista para ficar com ele, para ficar tranquilo, para ele poder colocar a ordem
né, na sua cabecinha, nas coisas, né? E aí ele ficou algum tempo lá e ele seguiu viagem. Ele foi para Jericó. Jesus fazia isso tudo a pé, não tem jeito, né? Foi para Jericó e depois ele se encaminhou para Jerusalém. E ele chegando lá já à tardinha, e ele então passou a noite lá numa praça em Jerusalém. E aí ele está sentado, né, peregrino, né, sentado na praça, olhando. Ele estava olhando o templo, né, de Jerusalém. E quando ele viu os sacerdotes, e ele fala gozado, ele fala assim, né, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maiores interesses, mas Hanan, 3 anos depois, lá para frente, vai condenar Jesus à cruz, tá? Que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa. Aproximou-se do desconhecido e, dirigindo-se com orgulho, disse: Galileu, que fazes na cidade? Interessante, né? Pela veste, pelo jeito, pelo cabelo, pela sua toda. Então, dava-se para perceber de onde vinha. Então, ele te perguntou, né? Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, explicou Jesus, como desta nobreza. Aí Hanan fala, reino de Deus? Tomou o sacerdote com acentuada ironia. Em que pensas tu que seja isso? Aí Jesus fala, esse reino é obra divina no coração do homem, esclareceu Jesus com grande serenidade. O reino de Deus é obra divina no coração do homem. Então, se eu vou ter que renascer de novo, eu vou ter que me fazer entender que dentro de mim existe a concepção de Deus, que eu tenho que explorar, deixar esse Deus sair para fora. Esse reino está comigo. Só que a gente, né, é tão materialista, tão tal, que esse reino fica lá perdido e a gente não vê o reino de Deus. Porque o reino de Deus está em nós. O Criador colocou o seu reino em nós. Interessante que Jesus fala isso, né? Obra divina, ele Hanan fala, obra divina em tuas mãos. Aí ele fala assim, aí Hanan dá uma gargalhada com desprezo e sai. Ele vai para Fortaleza de Antônia. Do lado do templo tem a fortaleza onde ficava Pôncio Pilatos. Muito bem. Mas o que eu quero dizer é isso. Quer dizer, não é uma coisa circunscrita, eu vou para o céu, eu vou para o reino de Deus. Não, o reino de Deus está comigo. Só que eu preciso deixar de se desabrochar. E como é que eu faço para que isso se desabroche? Eu preciso fazer o que Jesus fez. Amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É assim que eu vou deixar com que esse reino vai expandindo. E quanto mais eu me aproximar pelas leis naturais de Deus, mais feliz eu vou ficar. Porque mais próximo desse reino eu estou. E eu vou sentir cada vez melhor com isso. Mas, como nós estávamos no plano espiritual e viemos para a Terra,
nós somos um viajor, né? Em toda viagem tem uma partida, mas depois tem a volta. Mas nessa volta, eu não consigo fazer todo esse reino explodir dentro de mim. Eu preciso ir paulatinamente, homeopaticamente, fazendo com que isso vá se aflorando devagar. Então eu preciso ter o quê? Várias reencarnações. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos, né? Se não nascer de novo, a gente não vai conseguir, porque eu preciso, porque eu não consigo fazer isso numa vida única. E toda vez que eu volto para o plano espiritual, é uma liberdade, porque nós somos do mundo espiritual, nós somos, né? E quando a gente vem para uma reencarnação, a gente está preso na matéria. E a matéria é pesada, né? A matéria é difícil. A gente sofre, né? A gente vê tantas coisas e a gente geralmente vê tantas coisas e levamos sempre para o lado material. Sempre essas dificuldades. A gente nunca se preocupa tanto com as coisas espirituais. A gente se preocupa mais com as coisas materiais. Mas que a gente tenha que ter essa condição. Eu preciso, dentro de mim, me ajeitar com as leis de Deus. Quantas encarnações vou precisar? Tantas quanto for necessário para que eu possa compreender Deus. Para que eu possa fazer com que Ele saia de dentro de mim. Para que eu sinta a presença de Deus. Por isso que na doutrina espírita a gente fala que a fé é uma fé raciocinada. Porque eu não gosto de Deus por gostar de Deus, eu gosto de Deus porque Ele é a inteligência suprema do universo. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador. E Ele é misericordioso, porque Ele é justo. Então, nessa justeza, eu preciso ir me colocando e me adequando às coisas que eu tenho feito, eu preciso me acertar. Alguns espíritos dizem o seguinte, o Emmanuel diz o seguinte, que a gente reencarna para curar algumas doenças. E a pior doença que o ser humano tem é o egoísmo. Nós somos egoístas. O egoísmo passa a ser o orgulho, né? Passa a ser todas as outras variantes, mas é o egoísmo. Então eu preciso deixar de ser egoísta. Então, tantas encarnações necessárias para que eu possa ir me modificando e fazendo com que o reino de Deus que está em mim comece a aparecer. Certo? E às vezes alguém pergunta assim, puxa, mas parece que a reencarnação é um castigo. Não. A reencarnação é uma misericórdia de Deus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui para refazermos e usar melhor o nosso livre-arbítrio. Porque nós estamos usando mal o nosso livre-arbítrio. Então eu preciso usar bem, usar de uma forma consciente, porque sou eu que faço as escolhas na minha vida. Então que eu faça as escolhas certas, para que eu possa estar cada vez mais abrindo meu coração para o reino de Deus. Então a gente não é punido, né? Não é punido por isso. E alguns espíritos comparam o nosso planeta Terra como um planeta escola, né? A gente vem para cá, né? Tem a nossa vida, a vida material, e temos a vida espiritual. Emmanuel fala sempre, né, que são duas grandes asas, o conhecimento, né, e a moral. E o Chico fala assim para a gente, o conhecimento a gente vê a macrocosmo, né?
Mas a moral, a gente vê a microscópio. A gente não consegue. E justamente a moral é as lições de Jesus. É o que ele veio aqui mostrar para a gente, né? Que é necessário que a gente desenvolva a nossa moral. O tempo está correndo ali, eu queria fazer uma... Aí, eu vou terminar aqui. Muito bem. Então, a justiça aqui fala assim, a justiça de Deus se funda, só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai e o que ele está fazendo na terra. Então, eu preciso buscar isso aí. Mas eu quero contar uma historinha, espero que 3 minutos dê. Tinha uma família com 3 pessoas, pai, mãe e filho, e o menino, o João. E eles moravam em São Paulo, perto da casa da avó. Então, todo fim de semana, o pai e a mãe levavam o João, né, para ver a avó. E isso foi anos, tal. E o João já estava com uns 12 para 13 anos. Eles foram morar em Mogi das Cruzes. E ficou longe. Então, de vez em quando, o pai pegava o trem e vinha para São Paulo. E esse menino via a avó. E claro que ele viu várias vezes o processo de sair da casa em Mogi, pegar o trem, descer na estação e andando até a casa da avó, que estava perto da estação. E um belo dia, ele falou para o pai assim, pai, essa semana o senhor não pode ir, a mamãe não pode ir, mas então eu quero visitar a vovó. Eu vou sozinho. O pai e a mãe ficaram preocupados, eles iam sozinhos, não, mas depois eu vou sozinho. Eles conversaram, tal, tudo, falou, tudo bem, então você vai. Compraram a passagem, compraram as coisas direitinho, levaram ele para a estação e o pai, o menino ia subir no trem, o pai cochichou alguma coisa no ouvido do menino e colocou um bilhetinho no bolso dele. Tudo bem. E aí, o trem partiu. No começo, tudo novidade, alegria e tal, e o trem andando, né? E ele começou, 13 anos, começou a olhar de lado, vendo as pessoas estranhas, as pessoas olhando para ele. Ele começou a ficar preocupado, aí começou a chover, o trovão, ele começou a ficar mais preocupado, começou a ficar impaciente, começou a ficar ansioso. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E aí, ele não sabia mais o que fazer, mas aí ele lembrou do papelzinho que o pai colocou no bolso dele. Colocou um papelzinho. E o menino leu, achando a esperança crescer novamente. E no papelzinho estava escrito: Filho, se precisares de mim, estou no último vagão. Então, nós estamos nessa viagem de uma reencarnação. E nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, e tudo aquilo que nos leva ao desespero, à tristeza, ao choro, põe a mão no bolso e leia. Porque Deus vai falar com você. Filho, não se preocupe, eu estou no último vagão. Jesus os abençoe.